Nós vamos ler o texto que servirá para a nossa reflexão, depois entoaremos o hino 93, Firmeza na Fé, e posteriormente vamos refletir a respeito da Escritura. Nessa ordem, vamos ler Hebreus 11, versos 39 e 40. Depois entoaremos o hino 93, que trata a respeito da necessidade de firmeza na fé. Depois de tudo isso, vamos refletir a respeito da preciosa e poderosa palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Leremos os versos 39 e 40. Vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus? Hebreus 11, versos 39 e 40. Vamos lá? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós vamos refletir acerca do texto que lemos, Hebreus 11, versos 39 e 40. Em um de seus muitos livros, o reverendo Messias Anacleto, destacado pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, registrou uma frase que costumava ouvir frequentemente de um colega de ministério. A frase é a seguinte: pela fé, de pé. Repito, pela fé, de pé. Eu gosto muito dessa frase, pois ela comunica muito bem o que a fé promove na vida do crente. Nós também podemos afirmar: estou de pé pela fé. Eu prossigo pela fé. Pela fé vou avançar. Pela fé vou continuar a batalhar. Pela fé, de pé. O autor anônimo, porém inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu a Epístola aos Hebreus, chega ao fim do seu discurso sobre os heróis da fé. Por todo o capítulo 11, a expressão pela fé foi usada, foi empregada para descrever os feitos, a vida e as realizações do povo de Deus. No final desse capítulo tão precioso e estimulante, o autor de Hebreus elogia mais uma vez a fé desses heróis e inclui os seus leitores na bênção de Deus. É curioso e é muito bonito repararmos, notarmos que as figuras do Antigo Testamento que foram invocadas aqui foram transformadas de personagens históricos com vidas confusas, atrapalhadas e contraditórias em verdadeiros modelos morais e espirituais. A fé promove esse tipo de transformação e de aperfeiçoamento. O autor de Hebreus afirma que, embora os heróis da fé tenham obtido bom testemunho por causa da fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, ou seja, eles não viram o Messias, de modo que precisam nos aguardar, para que juntos o povo da antiga e nova aliança desfrutem da bem-aventurança eterna. Vamos compreender isso mais e melhor daqui a pouquinho. No último ano, em 2024, em setembro de 2024, eu e Saulo tivemos a oportunidade, juntamente com outros irmãos, de visitarmos a Zona Desmilitarizada da Coreia, conhecida pela sigla DMZ. O que é a DMZ? É uma faixa de terra que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Essa faixa de terra tem cerca de 250 quilômetros de comprimento e 4 de largura. Esse local que visitei continha um museu que preservava uma parte da triste guerra
da Coreia. A exposição de armas, de uniformes, pedaços de arame, de cerca, entre outros itens, fazem com que o visitante se sinta dentro da guerra. Ele se sente dentro da história. Pois bem, o autor da Epístola aos Hebreus faz a mesma coisa por nós nesses versos. Aqui nós colocamos nossos pés dentro da história bíblica, entre os heróis da fé, de modo que podemos ver o que a fé pode fazer e realizar. A partir do panorama apresentado no capítulo 11, nós podemos destacar mais algumas lições sobre a fé. Em primeiro lugar, a fé é mais importante do que as circunstâncias. É importante nós compreendermos isso. A fé é mais importante que as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Deus não nos livra, vimos isso semanas atrás, Deus não nos livra dos problemas, bem que a gente queria, não é? Queríamos ser preservados dos problemas, mas Deus não faz isso. Deus não nos livra dos problemas, mas Ele sim nos livra nos problemas. O fiel profeta Elias foi poupado da ira do impiedoso e violento rei Acabe. Porém, muitos outros profetas morreram pela espada do rei. É o que lemos lá em 1 Reis, capítulo 19. O profeta Jeremias foi preservado, escapou do ódio do rei Jeoaquim, mas Urias, um profeta contemporâneo seu, não foi. Pedro foi libertado pelo próprio Deus, não é? Deus enviou um anjo para romper as correntes do apóstolo Pedro. Entretanto, Tiago, um dos mais próximos do Senhor Jesus, foi morto pela espada a mando de Herodes. Devemos compreender, portanto, que Deus pode nos colocar de um ou de outro lado dessa história. Deus pode nos colocar do lado daqueles que tiveram sucesso na conquista, mas também Deus pode nos colocar do lado daqueles que conquistaram na derrota. O povo de Deus é sempre vitorioso. Por vezes obtemos sucesso na conquista e por vezes conquistamos na derrota. Coisa louca, mas coisa que pertence ao departamento da fé. O que importa não são as circunstâncias. O que importa não é a gente estar passando por provações ou recebendo bênçãos. O que importa é a fé em Jesus Cristo. A fé é mais importante do que as circunstâncias da vida. Nos versos 36 a 38, o autor de Hebreus registrou o fato de que muitos homens e mulheres de fé não foram libertos de circunstâncias difíceis. A fé nem sempre livra do sofrimento. A fé nem sempre nos poupa da morte. Entretanto, a fé sempre honra a Deus e Deus sempre honra aqueles que têm fé. Fé, meus irmãos, é conhecimento transformado em convicção e convicção transformada em confiança. A fé é mais importante do que as circunstâncias. A segunda lição que aprendemos, de um total de 4 nessa manhã: a fé basta enquanto esperamos. Nós devemos aprender a esperar com confiança no Senhor. Devemos desenvolver a mesma habilidade, a mesma virtude espiritual que Davi tinha. Quando lemos o Salmo 40, encontramos lá qual era a disposição interior de Davi ao passar por provações. Esperei com confiança no Senhor. Devemos desenvolver essa mesma capacidade, essa mesma virtude espiritual. Muitas bênçãos vêm para o cristão nesta vida, contudo, outras virão no porvir. O grande ponto dessa passagem é aquele encontrado no verso 39. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. As promessas de Deus, em parte, estão além do que podemos receber ou experimentar nessa existência mortal. Não é na carne, não é no mundo, mas na glória que estaremos prontos para recebermos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. Essa é uma citação de 1 Coríntios 2, verso 9. É dessa forma que nós somos encorajados em nossa fé, ao sabermos que lá na frente está um eterno peso de glória, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4. O que protestantes cantam há muito tempo é a pura expressão da verdade bíblica: levarei eu também minha cruz. Quem se recorda do resto? Até por uma coroa trocar. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Meu irmão, aprenda a esperar no Senhor. Nós vivemos numa geração que gosta das coisas rápidas, nós vivemos nessa geração das coisas instantâneas. A fé não opera dessa forma. Precisamos aprender a esperar em Deus, precisamos desenvolver a virtude espiritual da paciência. Gregório Magno, um grande líder cristão do século V ou VI, não me recordo, tem uma palavra muito útil para os impacientes. Veja lá o que Gregório Magno afirmou. É preciso dizer aos impacientes que, negando-se a frear a própria impetuosidade, ver-se-ão arrastados a muitos abismos de iniquidade que eles não teriam procurado, porque o furor empurra a alma para onde ela não desejaria, e esta, perturbada, age sem saber o que está fazendo, lamentando-se somente depois de dar-se conta do que fez. Apesar do texto ser sofisticado, dá para a gente entender bem, pois todos aqui já se arrependeram de algo que fizeram por conta da impaciência e da ira. O que Gregório Magno está comunicando aqui, em termos mais simples e gerais, é o seguinte: a impaciência não vai te ajudar, meu amigão. Ficar apressadinho, ficar estressadinho, ficar irritadinho, não vai cooperar com você, não vai cooperar com a solução do problema. Então, respira e aprenda a esperar em Deus. A terceira lição que aprendemos com o texto: tempos de provação exigem fé. Nós precisamos de fé em todos os momentos da nossa vida. Contudo, tempos de provação exigem mais fé. A gente precisa estar assim conectado ao Senhor. Esse é provavelmente o ensino principal que o escritor de Hebreus tem para os seus primeiros leitores. Tempos de provação exigem fé. A epístola aos Hebreus foi endereçada para um grupo de cristãos que estava sendo constantemente tentado a retroceder por causa da perseguição. Aqueles crentes eram constantemente ameaçados e, portanto, tentados a negarem a Jesus Cristo. Um denominador comum dos personagens invocados no capítulo 11 é que todos, sem exceção, perseveraram. Todos, sem exceção, progrediram. Nenhum dos heróis da fé ficou pelo caminho. Ninguém abandonou a fé, ninguém apostatou, ninguém foi procurar outra coisa melhor para fazer. Todos prosseguiram na fé e justamente por isso foram invocados pelo autor de Hebreus à guisa de heróis da fé. Eles não ficaram pelo caminho. E nós também devemos prosseguir, nós também devemos avançar. Nas provações, gente, somos encorajados pelo conhecimento do sofrimento de Cristo por nós e pelo laço inquebrável que temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por conta da certeza dessa comunhão, é por conta da certeza desse relacionamento com o Senhor que o apóstolo Paulo pôde afirmar lá em Romanos capítulo 8 o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não, em todas essas coisas, porém, somos o que mesmo? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A epístola aos Hebreus possui um forte aspecto escatológico, que estimula os cristãos à perseverança paciente,
mesmo em meio às tribulações essas que são compreendidas pelo autor da epístola como instrumentos de disciplina e de aperfeiçoamento e que fazem os crentes olharem cada vez mais para Cristo, o autor e consumador da fé. Hebreus 12, verso 2. Meu irmão, não desista da fé, não fique pelo caminho, não busque atalhos, persevere e implore a graça do Senhor para que Ele faça você perseverar. O escritor Guimarães Rosa, numa frase curtinha, porém genial, exprime muito bem a importância, o valor da perseverança, bem como o alto preço da desistência. Desistir não é fácil. Ela é a opção mais fácil no momento da adversidade. Mas depois que a gente desiste, conviver com a desistência é algo altamente desagradável. É ou não é? Na hora da crise, desistir parece ser a coisa mais fácil. Mas depois, a desistência tem um preço muito alto. Ela é amarga. Então veja lá o que Guimarães Rosa afirmou lá em Grande Sertão Veredas. Para trás não há paz. Repito. Para trás não há paz. Não desista, não fique pelo caminho, implore a graça do Senhor para prosseguir, para avançar, não obstante as dificuldades, a despeito das crises. Avance com a graça de Deus e para a glória do Senhor. Quarta e última lição que a gente aprende com esse texto. Quando tudo se for, o que importa é a fé. Vai chegar uma hora que a roupa que a gente veste, que o relógio que a gente tem, que o celular que a gente está com ele no bolso, o carro, a casa que a gente tem, vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que nada disso terá valor. O que vai acompanhar você na eternidade, meu irmão, é a sua fé. O resto, tudo passa. Olhe para os nomes da lista de Hebreus 11 e considere a grande variedade que há entre eles. O autor falou sobre Abel, Enoque, Abraão, Isaque, José, Moisés, Raabe, Baraque, Gideão, Samuel. Ele falou sobre um monte de gente. Alguns eram hebreus, outros não. Gideão era hebreu, já Raabe era uma senhora gentia. Alguns eram ricos, outros eram pobres. Alguns eram homens, algumas eram mulheres. No verso 35 de Hebreus 11, há referência àquelas mulheres que pela fé receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns eram bem-sucedidos, outros não. Qual é o fator que fez com que os nomes de pessoas tão diferentes fossem reunidas numa só lista? A fé. Um dia olharemos para trás e veremos que coisas que a gente se importava tanto, roupa, carro, casa, reputação, coisas que a gente acha tão importante agora, tudo isso vai passar e a gente vai constatar que a fé é tudo que realmente importa. Com fé ganhamos Cristo e a sua cruz, ganhamos perdão dos pecados e a certeza de vida eterna. Os heróis da fé, meus irmãos, obtiveram bom testemunho. Literalmente, o texto grego comunica a ideia de que a fé os autenticou. A autenticação de dois fatores aqui de Hebreus 11. A fé. Em outras palavras, os nomes das pessoas mencionadas em Hebreus 11 só estão ali por conta da fé que depositaram no ser divino. O mesmo se aplica ao livro da vida no céu, onde os nomes dos heróis e heroínas da fé estão escritos e onde os nomes dos crentes estão escritos também naquela lista dos redimidos. No fim das contas, o que importa é a fé. Esses homens e mulheres da primeira aliança morreram sem verem a concretização da promessa, morreram antes de Jesus Cristo. Veja lá o verso 40.
por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A palavra-chave aqui é superior. Ela é a chave para a compreensão de todo o livro de Hebreus, que fala de coisas que são superiores em Cristo. Em Hebreus trata-se sobre um plano superior, um sacerdote superior, uma aliança que é superior, um sacrifício superior, um sangue superior. Esses heróis da fé estavam esperando para ver todas essas coisas que são superiores, coisas que só podem ser vistas pela fé em Jesus Cristo. Esses santos do Antigo Testamento creram sem ver. E nesse sentido, são exemplos de fé, fé que é a convicção de fatos que se não veem. Se os santos do Antigo Testamento creram sem ver, nós, o povo de Deus que vive entre o primeiro e segundo adventos de Jesus, devemos crer muito mais. Aqui, meus irmãos, há um forte aspecto de solidariedade. Os fiéis da antiga e da nova aliança estão lado a lado. Quando Jesus Cristo voltar em glória, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares. E todos teremos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao corpo de glória do Senhor ressurreto. E então, somente então, em Cristo, todos nós juntos entraremos na glória. Entraremos na glória juntamente com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eles serão aperfeiçoados juntamente conosco e juntos entraremos no reino celestial. Afinal de contas, Deus tem só um povo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Nós aprendemos ao longo desses meses diversas lições sobre a fé. E a minha expectativa e a minha oração é para que o povo de Deus cresça cada vez mais em fé, que a gente cresça cada vez mais em espiritualidade para a glória do Senhor. Recupero aquela frase que era frequentemente ouvida pelo reverendo Messias Anacleto e que iniciou a nossa reflexão: pela fé, de pé. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua mente. Estou de pé por causa da fé. Quem me sustenta, quem me mantém é o Senhor. Pela fé, de pé.